Olá minha gente, tudo bem com vocês? Então hoje vamos para um vídeo extra que eu tinha prometido a vocês para a gente dar uma adiantada no Guerra e Paz. Se eu não terminar, primeiro, se eu não conseguir terminar logo esse livro eu vou infartar, porque, gente, é tanta coisa que, enfim, mas vamos começar, né? Primeiro, gente, a Elaine está querendo separar realmente, né, do Pierre. Vocês aí já viram que ela está tentando aí de todas as formas tentar sair mesmo desse casamento, que sabemos que é uma farsa, né? É só pra... ela era, como a gente sabe, né, ela é bem interesseira, então ela tem uns interesses ali perante esse casamento. E outra coisa, ela tá louca pra separar, porque ela deve também estar de olho, né? A gente pode perceber que ela tá de olho em outro partido aí, talvez um partido melhor, enfim. Mas ela tá estudando como é que vai ser, como é que será, né, essa separação. Uma das coisas que é bem interessante é porque naquela época não era tão comum, né, a questão da separação. Talvez na Europa em si, mas ali na Rússia era algo um pouco mais fechado. Mas aí ela começa a conversar com alguns conselheiros e tem uma sugestão lá que parece que ela mudando de religião, aí as coisas meio que se transformam, ela não comete pecado, enfim, tem essas coisas aí, eu achei meio esquisito, sabe? Mas é coisa daquela época, é um outro pensamento, um outro mundo, enfim. Mas a Helene tá louca para separar. E tem a questão também da religião, religião católica, se ela for para a religião católica, se ela for para outra religião. E tá nesse impasse aí, a gente ainda não sabe o que vai acontecer com a Helene, né? Não sei. Eu sei que o irmão dela já teve a sua herança, né? Ele tá bastante doente, aí tá bem ferido, teve que amputar a perna, como a gente viu aqui nos capítulos anteriores, que o Andrei encontrou ele lá, né? É aquela coisa, né? Quem faz aqui, paga aqui. Então, eu acho que é o que o Tolstói está colocando bastante aqui. Uma coisa que eu acho bem interessante nessa questão da Helene a religião está bem inserida, né? Essa parte ela é muito preocupada com essa questão da religião, sobre a separação. E isso, como a gente sabe, nesses períodos o Tolstói estava um pouco em conflito com a religião, aqueles paradoxos que a gente percebe claramente naquele livro, Uma Confissão, que eu já indiquei aqui. Vou até deixar a capinha aqui para vocês verem. Aquele livro, Uma Confissão, ele diz, ele fala um pouco, o Tolstói escreve um pouco sobre esses paradoxos dentro da religião, né, que ele estava um pouco em conflito. E isso ele imprime muito nos personagens, sobretudo no Pierre, como eu já tinha dito nos vídeos anteriores, que ele tem esses pensamentos e ali é a impressão realmente do Tolstói. E o romance aqui está enlouquecido, né? A guerra já está aí enlouquecida. O Napoleão chegando já, praticamente chegou, né, em Moscou. E lá em Moscou ele chega e se depara com uma coisa assim muito surreal para ele. E até os generais dele ficam um pouco decepcionados, porque quando ele chega em Moscou, ele encontra a cidade vazia. Porque a cidade é o seguinte, gente. Quando ocorreu a notícia que as tropas francesas estavam prestes a chegar em Moscou, muitos moscovitas foram embora, eles abandonaram mesmo a cidade ficou tipo uma cidade fantasma, poucos habitantes, que ali era muita gente fervilhando, né? Então o povo fugiu lá com medo, né? Porque todos já sabiam da fama do Napoleão, um homem muito agressivo, as tropas também estavam muito agressivas e muitos moscovitas foram embora, abandonaram mesmo a cidade, levaram suas coisas, deixaram suas casas, porque não tinha como levar, né? Mas enfim, aí ele chega e se decepciona com isso e tal, aí fica aqueles questionamentos. Mas umas críticas aqui bem interessantes que o Napoleão faz para a Rússia é o seguinte, que nunca viu um lugar com tanta igreja, essas coisas. A gente sabe que as igrejas elas foram construídas ali, a maioria, né, construída na Rússia, era porque eles tinham
um costume bem interessante, que a cada monarca daquele, a cada pessoa importante que morresse, um daqueles czares, né? Eles construíam uma igreja para eles, para a alma dele, não sei se era para a alma, enfim, mas era para em homenagem ao czar morto. Aí é muito interessante essa parte. Enfim, ainda lá falando sobre em Moscou, alguns moscovitas ficaram ainda em suas casas, estavam se preparando para sair, né, da cidade, mas aí nesse meio período chegou muitos feridos para lá, né, para Moscou, muitos feridos, e algumas casas eles utilizaram como espécie de enfermaria. Aí uma das casas aí foi a casa dos Rostov. É tanto que chegou vários feridos lá, eles estavam já praticamente de partida. A Natasha se surpreendeu com esses feridos e alguém conheceu alguém conheceu lá algum dos feridos, né? Que era simplesmente o príncipe Andrei. Então acho que a Sônia ficou sabendo disso. E tinha, acho que outra mulher também ficou sabendo disso. Eu acho que uma das empregadas deles ali, né, das pessoas que trabalhavam com os Rostov, reconheceu que também tinha o ferido, aquele ferido ali era uma pessoa ilustre ali, era uma pessoa importante, e que era o príncipe Andrei. E a Natasha não estava sabendo dessa história. Gente, eu tô assim fascinado por isso, porque a Natasha, eu gostei muito, porque ela queria cuidar ali dos feridos, tinha aquele amor, né, aquela compaixão para aquelas pessoas. A mãe da Natasha já estava super preocupada, porque o filho dela, né, Petya, ele estava no front e estava assim, ela estava muito preocupada. Ela disse que ele era o filho mais importante dela, aquela chororô todo, né? Porque ele é o mais novo, então ela estava super preocupada, porque estava chegando aqueles feridos e aquele pensamento da morte, pensando que o filho vai morrer, e aquela coisa toda, né? Aquela preocupação. Só que o menino volta, aí as coisas se resolvem e ele meio fica um pouco afastado daquilo, porque ele gosta daquilo, ele tem aquele sangue muito patriota, que o que a gente pode perceber aqui claramente desde o início, né, do que começou essa guerra toda, esse burburinho todo lá na Rússia, quando eles começaram a saber que o Napoleão vinha tomar ali as terras da Rússia, eles são muito patriotas, eles falam muito sobre aquilo, têm admiração pelo seu czar, é tanto que eles chamam de painho, e até esse termo é bem interessante pelo fato de que eles chamavam não só o czar, mas sim pessoas que tinham alto cargo, pessoas importantes, então eles chamavam painho, essas coisinhas assim, sabe? Eu achei meio estranho quando eu fui ler, mas parece que era comum naquela época. Então o Moscou tá ali, né, perdida praticamente, sem tão caos, saques acontecendo, muito alvoroço, as pessoas alvoroçadas, querendo sair dali. É uma coisa que achei bem interessante, que alguns dos generais ali do Napoleão disse que a cidade só tinha bêbado, que o povo foi tudo embora, mas a cidade está ali abandonada, e agora o Napoleão vai tomar o quê, né? A cidade está abandonada lá. Mas enfim, agora essa parte dessas pessoas, essas revoluções, ocorreu o quê? Muito, como eles dizem, né, também muitos traidores da pátria. Aí tinha um caso bem interessante aqui que eu achei, que era sobre o Rostopchine, né, que ele ordenou mesmo que pegasse um preso político lá, acho que era um preso político, acho que era o nome dele era Veratini, não lembro o nome da palavra dele, o nome desse preso. Então ele foi censurado lá por ter feito coisas contra a pátria e, enfim, ele já tinha sido julgado, o Senado já tinha julgado ele
e a sentença dele era ir para os campos lá, né, os campos de trabalho forçado na Sibéria. Só que o Rostopchin, ele é um cara muito forte, assim, muito sanguinário. Então ele queria que a população ali que estava muito alvoroçada que resolvesse isso. A população que iria julgar. E sabemos que isso é errado, né? Porque ali as pessoas, elas já estava aquela confusão toda instalada, então as pessoas elas se comportam de acordo com suas emoções. Então, vamos pegar esse cara que ele foi contra a pátria, que por causa desse, que o Rostopchin tinha dito que a França tomou ali a Rússia, tomou a Moscou por causa desse homem, né, por causa desse preso. Então, sabe o que ele fez? Ele jogou praticamente ali esse preso para a população matar. Gente, essa parte aqui no romance é muito sanguinário, e eu fiquei muito chocado com essa situação, porque como é que pode, né, você entregar assim, uma pessoa e a pessoa fazer aquilo tudo? Eu vou nem contar os detalhes, mas os detalhes são detalhes assim muito violentos, sórdidos mesmo. Achei assim absurdo a atitude desse Rostopchin para esse homem. Enfim, né, não sei realmente se ele é o culpado, então, mas essa situação de deixar a população julgar alguém, você deixa levando aí pelas emoções, né? Mas enfim, vamos ver o que isso vai dar, porque eu acho que isso ainda vai gerar alguma confusão pra frente, não sei. Eu estou louco mesmo pra terminar esse livro o quanto antes, porque, gente, tem muita coisa ainda pra... Eu tô ficando agoniado, sabe por quê? Porque tem poucas páginas pra gente terminar, falta poucas páginas pra gente terminar, e ainda tem muitas pontas pra serem fechadas. E como é que vai ser isso? Enfim, e principalmente é sobre a vida do Pierre, porque ele tá ali naquele conflito todo, né? Ele tá sendo uma espécie de conselheiro, né? Muita gente quer falar com ele, tem essas coisas todas, enfim. Mas eu tô um pouco preocupado. Mas aí é Tolstói, né? Que faltam poucas páginas pra gente terminar esse romance e tem muitas pontas para serem fechadas. Mas é isso, gente. Próximo sábado a gente se vê e conclui mais uma outra etapa. Essa aqui é só para dar uma adiantada, para não ficar tanto assunto para o outro vídeo, senão vai ficar imenso. Então, meus queridos e queridas, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito, se inscreve e até a próxima. Tchau.